Que agora vai. Vamos lá com a nossa câmera meio travada. Fala, fofas, beleza? Nós estamos com a nossa câmera aqui, quebrando um galho com a câmera do iPhone, tá? Que eu tô sem a minha câmera original aqui, ó. Deu pau, tentei arrumar ontem, mas não a câmera em si que deu problema. Eu tô achando que tá dando problema na placa de vídeo que retransmite a câmera para o computador. Muito bem, mas o importante é que o som esteja bom e que a transmissão esteja limpinha, mesmo que a câmera aqui fique meio zoada, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos trazer aqui. Ontem eu não consegui fazer a live, então por conta desse problema de câmera e mais uns problemas pessoais. E agora a gente vai estar falando sobre o gráfico do Bitcoin moedinha da praia. Muita gente tá mandando mensagem perguntando se perdeu o bonde, né? Se perdeu a tendência de alta infinita e tal. Eu acredito que não, porque eu vou explicar para vocês por que eu acredito que para o final do mês agora, sexta-feira em diante, a gente vai ter o primeiro pullback desse movimento de alta para retestar o primeiro topo que foi rompido aí no semanal. E também os riscos que eu acredito que a gente tem com essa alta que a gente viu agora. Para quem está me acompanhando durante esse ano todo, vocês vão lembrar em algum momento que eu comentei muito antes do mercado cair aqui de $32.000, que deu aquela segunda testada em 32, né? Que eu achava que ele ia entregar mais alta até 35.200. E hoje ele chegou a essa região, né? Ele chegou a essa região algumas horas atrás em 32.200, tá? Aliás, 35.200, né? 35.200 era a última região de resistência dessa busca de liquidez que eu havia comentado alguns meses atrás, que eu achei que não ia mais acontecer, principalmente nesse dia 21 de agosto, aqui, aquela semana de 21 de agosto. Eu acreditei que o mercado ia fazer um topo duplo e ia arregaçar todo mundo, mas ele teve essa alta forte, não só porque os institucionais estão empurrando, os próprios smart money está empurrando essa alta para que cria-se um FOMO para capturar essa liquidez ainda, tá? E vou provar para vocês como é que eu sei disso. E é basicamente, olha só o que o fundo de investimento da Catwood está fazendo, né? Então, Catwood, tá, ou seja, a ARK, que se chama ARK, o fundo de investimento desta mulher, desta grande, gigante investidora, tá? Essa mulher é bilionária aí. Os seus fundos têm, acho que mais de 50 bilhões de dólares sob gestão. Eles simplesmente hoje, ontem, não, quando começou a alta, eles começaram a fazer a venda dos seus GBTCs da Grayscale e começaram a vender também as suas ações da Coinbase. Por quê? Porque o Smart Money ele vai buscar liquidez lá em cima, ele mesmo começa a comprar para impulsionar uma alta, essa alta leva o preço até regiões de busca de liquidez, e à medida que vai subindo, esse fundo de investimento, não somente este, mas outros, vão vendendo, trocando o dinheiro por dinheiro das pessoas que estão desesperadas para comprar e entrar logo no mercado, tá? Através do FOMO, né? Então, realmente, o gráfico ele teve um rompimento essa semana das médias semanais, ele entrou em tendência de alta semanal, só que eu acho que está muito arriscado a questão de acreditar, por exemplo, em bull market agora. Existe a possibilidade do bull market mais por conta de uma aprovação dos ETFs nos próximos 3 meses, aí, 2, 3 meses, na verdade, janeiro ali de 2024. Mas eu não tenho certeza se vai ter essa aprovação ou não. Tem muita gente em cripto que está bastante otimista com a aprovação do ETF. Eu espero que aconteça a aprovação do ETF também para que traga essa alta infinita de verdade, para que esse movimento direcional agora ele não seja só de busca de liquidez, tá? Como está acontecendo. Então é uma alta que está fazendo com pouca força, pouquíssimo volume de negociação, ou seja, poucos players comprando muito. Isso significa que é geralmente institucional que faz isso, né? Quando nós temos uma tendência de alta, nós vemos um volume baixo e uma tendência alta, significa que pouquíssimos participantes do mercado estão fazendo um movimento de alta, então tem pouco volume de negociação.
São poucas ordens, é uma ordem específica grande que vai comprando vários criptos de várias pessoas e vai empurrando o preço com essa barra gigante para cima, tá? Então, o fundo de investimento da Catwood, que é um dos fundos mais bem remunerados, mais bem sucedidos aí do mercado americano, está vendendo os seus GBTCs ou as suas participações em Bitcoin, principalmente para o varejo, que está entrando forte, tá? Bom, então, olhando no gráfico, pessoal, para quem lembra, então, que a gente comentou sobre os 35.200, eu já tinha desistido dos 35.200, mas ele realmente buscou dessa vez. Buscou dessa vez, ele rompeu uma LTB, que a gente falou sobre tendência, né, de baixa, ou seja, como ele rompeu essa LTB aqui, ó, essa linha pontilhada laranja, eu vou colocar na cor laranja aqui, ó, para diferenciar. Essa LTB, quando ela entrou aqui, ó, com rompimento, né, no gráfico diário, ela entrou em tendência realmente de alta, buscou essa liquidez acima, puxou o canal de alta para cima, buscou a região de 35.200, que é a região que era a última região que o Smart Money teria interesse em comprar, né? Conforme eu já mostrei para vocês aí alguns meses atrás, acho que faz uns 4 ou 5 meses atrás, acho que foi em julho, talvez junho, que a gente comentou sobre esse alvo aqui. Só que eu achei que ele ia acontecer, se acontecesse lá na frente, né? Como não aconteceu, ele teve essa queda aqui em agosto, na transição de julho a agosto, eu acreditei mais na tese de 2019, mas ele está mais parecido com 2015. Então é um comportamento um pouco diferente do preço, né? Então, para quem está preocupado de ter perdido o movimento de alta, se acalme, porque o próximo movimento de pullback que ele for fazer, ele for concluir, então vamos imaginar que nos próximos dias ele venha, feche esse semanal realmente e até semana que vem ele possa fraquejar um pouquinho. Provavelmente semana que vem o mercado vai dar uma lateralizada, porque ele vai bater resistência aqui, ó, tá? Então a primeira quinzena de novembro, eu acredito que vai ter a correção, né? Então assim, ele bateu essa região e nós tivemos algumas situações. Para ele continuar o bull market, tá? A gente precisa que ele, então, limpe as ordens em 3.200, em algum momento atinja uma resistência, seja entre 35 a 38 mil dólares, tá? Porque a resistência mais forte do BTC no curto prazo está entre 38 e 42, tá? Essa resistência aqui, ela seria mais uma resistência do suporte perdido anterior, beleza? Que é a região de Smart Money, que é essa barra aqui, que é o 0,5 desta barra aqui, que dá mais ou menos 35.200, tá? E aí ele passando essa região, ele vai bater 40, 38,40, tá? Ele vai tentar fazer o pullback em 40. A única questão é, para quem não tá comprado, quem não comprou e tá achando que perdeu a oportunidade da vida, espera só um pouquinho, que é o seguinte. 34 mil para longo prazo, vale a pena? Vale a pena comprar. Agora, no curto prazo, ele pode te judiar bastante. Por quê? Porque é muito normal a gente voltar a testar esse topo quando a gente entrar em tendência de alta semanal de verdade, né? Porque ele está dando uma barra de sinal de alta aqui, ele está sinalizando, ó, queremos entrar em bull market, queremos entrar em tendência de alta semanal de longo prazo. Só que eu não estou caindo muito nisso daqui, por quê? Porque eu prefiro que ele teste o topo anterior, tá? Ou seja, como suporte. Então, em uma tendência de alta, o que a gente quer ver é que ele volte para os 28 mil, tá? Ou seja, 28.200 região, volte para o topo anterior e continue subindo, tá? No gráfico diário seria 28.200. No gráfico semanal, 30.200, tá? Então ele tem que voltar para esta região aqui, ó, 28.200, entre 28.200 e 31.000, não, 30.300, né? Ou 30.200, vai. Esse range de 2.000 dólares de diferença é o suporte que a gente precisa segurar para que o preço, depois que ele for para 40 mil ou for parar em 35.200 mesmo, limpar as ordens aqui, essa é a região que quando ele for fazer o pullback, vale a pena entrar se ele apontar direção de alta. Se ele varar reto aqui, ó, voltar para 26, né?
ele vai buscar liquidez abaixo, ou seja, ele vai liquidar todos os apostadores de alta que entraram abaixo, com stop loss abaixo deste fundo duplo aqui, tá? Lembrando que nós temos 2024 um ano muito difícil e mesmo que aconteça mais para frente, talvez o primeiro trimestre ele poderia retornar realmente a essas regiões, tá? Buscar essa liquidez abaixo. Mas para quem está, quem ficou putinho, que não comprou BTC ao longo do ano e quer comprar e quer pegar um preço melhor para comprar, espera então ele voltar um pouquinho para o próximo topo anterior, tá? Ele geralmente vai fazer um topo, pode ser que seja esse topo aqui anterior, realmente os 30.200 um suporte bom, mas 28.200 seria o meu alvo aí desse pullback, tá? Por quê? Porque é a metade desse caixote. Outra coisa, podemos estar diante de uma busca de liquidez bilateral semanal, que também é o nosso único risco de afetar a nossa tentativa de entrar em tendência de alta semestral do ano que vem, tá? Aqui, ó. Você pega esse caixote aqui, coloca na metade, tá? O mercado ele sai para um lado, liquida os apostadores de baixa, depois liquida os apostadores de alta e depois ele segue realmente o movimento anterior. No semanal, isso seria um movimento de ano inteiro, praticamente, tá? Quando a gente fala de gráfico semanal, isso aqui seria uma movimentação que levaria um ano inteiro para acontecer, tá? Essa batida aqui, que é o que, na minha opinião, ainda pode ser possível a gente ver o BTC mais uma vez em $20.000 por unidade. Por mais que as pessoas não achem isso mais plausível, graficamente falando é bem plausível, tá? Porque se for uma busca de liquidez bilateral, ele vai entregar um movimento de alta um movimento de baixa, aliás, proporcional ao movimento de um topo anterior, um movimento de alta anterior. Então ele tende a fazer o mesmo tamanho, a gente chama de batida de coração, né? Ele tende a buscar liquidez dos dois lados, né? Ou seja, o que que os investidores de smart money fazem, né? Sai de um caixote lateral, o mercado sobe, depois ele cai e depois ele volta a lateralizar e aí ele tende a entrar em tendência de alta forte, né? Sai aquele período de acumulação longo, no caso, né? E aí, lógico, não tem como prever a velocidade desse movimento, não tem como prever isso. A única questão é, ele saiu num caixote, pessoal. Quando ele sai no caixote, nós temos liquidez e muitas pessoas alavancadas, apoiadas, acreditando que o fundo do BTC realmente é a média 200, né? Mas entendam que a média 400 ela é o verdadeiro fundo do BTC nesse novo ciclo de anos aí de movimento, tá? E não significa que está subindo muito forte essa semana que ele não entregue muita venda nas semanas seguintes, ok? Porque o mercado anda em ondas, ele não vai andar na vertical, ele não vai subir vertical assim, ó, tá? Então eu teria um pouquinho de cuidado para ficar preocupado, por quê? Porque eu, Augusto, ainda acredito que nós vamos ter um período um pouquinho maior para acumular barato, tá? Pelo menos a primeiro semestre do ano que vem, com certeza, tá? Antes do halving, eu acho que é bem plausível. Outra coisa, se acontecer um movimento semelhante ao que aconteceu em 2014, 2015, nós temos uma última grande queda antes do halving, alguns meses antes do halving. Depois do halving, aí geralmente o mercado realmente entrega em alta e já teria a expectativa também de aprovação de ETF, né? Então, nós temos muitas coisas positivas para acontecer no próximo ano, mas também coisas que vão ser muito tensas. Por quê? Porque ano que vem é bem provável que exista recessão, né? Como não aconteceu esse ano como eu achava que ia acontecer em 2023 a recessão, e não aconteceu, é muito provável, muito plausível que a gente veja a recessão americana em 2023. E aquele movimento do S&P 500 que eu comentei com vocês de longo prazo, que ele se assemelha a um triângulo simétrico, né? Para ele continuar, né? Se ele perder, tá? E isso é uma possibilidade, tá? Agora ele vai vir testar, pessoal, essa semana, um suporte muito forte, que é esse aqui, ó, tá? Então esse suporte aqui, ó, ou essa região aqui, ó, tá? Isso aqui é um suporte muito forte. Então é o seguinte, ele só vai ter BO em cripto, risco de recessão e medo no mercado de risco,
Se o S&P 500 perder esse suporte aqui, o que eu acho que vai ser difícil no curto prazo ele perder. Então ele teria espaço ainda para movimentar aqui, mesmo que ele venha a cair lá na frente no futuro, mas se ele segurar esse suporte, é mais interessante para nós. Por quê? Porque daí seria um fundo duplo de longuíssimo prazo, né? Ele traria um fundo duplo aí mensal de longo prazo, tá? Então, como ele inverteu o S&P 500 aqui em maio, ele inverteu a tendência macro, né? Ele saiu de uma tendência de bearish no S&P 500 e entrou numa tendência de alta. Ele agora vai validar pela primeira vez o rompimento do suporte que ele rompeu lá em maio. Tá? Então, 22 de maio, ele rompeu, ele fez um pivô de alta, entregou muita alta. Lembre-se que as criptos elas estavam caindo nesse período, tá? Então, as criptos estão fazendo um jogo contrário ao S&P 500 desde maio desse ano, né? Criptos caem e o mercado tradicional estava subindo. Agora, o mercado tradicional está caindo e criptos estão subindo. Então, enquanto ela tem espaço para cair mais, a gente tem um pouquinho mais espaço para alta, principalmente nas altcoins agora, tá? Porque as altcoins elas estavam muito descontadas e elas vão dar uma correção de alta, né? Ou seja, quando o mercado cai, ele dá uma correção de alta. Então, eu acho que a gente está vivendo uma correção de alta das altcoins. Tanto que eu acho que Chainlink, própria Matic tem espaço ainda para continuar subindo um pouco mais, tá? Mas eu tomaria cuidado com sexta-feira agora, que daqui a amanhã, depois de amanhã, e principalmente segunda-feira, na abertura do mês de novembro, tá? Tomar muito cuidado com a abertura do mês de novembro, porque em novembro tem se especulado que vai ter queda, tá? Então, assim, a gente teria espaço nos próximos dias de subir um pouco mais o mercado de cripto. Não sei se o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Porque o Bitcoin bateu resistência em 35.200, 35.200, tá? Essa é uma resistência importante que ele precisa romper para parar em 40, né? Então, acima de 35.200, próximo alvo seria 38.000 e o próximo alvo 40.000 e depois o próximo alvo 46, depois 52, depois 52, 58 e aí lá o alvo do topo anterior que é o 62, que eu não acredito que a gente vai ver esse ano, tá? Mas posso estar errado. Porque eu não sei o quanto que essa impressão de dólares que tá rolando aí, ou se vai ter alguma alteração na meta de inflação esse ano. Vamos ver. Qualquer coisa, qualquer canetada, qualquer notícia pode mudar toda a dinâmica do mercado. Nós estamos num mercado muito sensível agora, muito complicado de prever, de ter previsibilidade, tá? Bom, então é o seguinte, nós temos o S&P 500, não pode perder suporte. Se ele perder esse suporte, o que seria perder o suporte? Seria ele só perder um dia aqui? Não, ele teria que perder e fechar o corpo do candle acima do suporte, tá? Então não faz mal se ele cair aqui, ok? Ele não pode cair e manter um corpo abaixo do suporte. Ele tem que estar acima do suporte, tá? Ele não pode invadir essa região aqui, ó. Ele não pode invadir. Então vocês podem até dividir o seguinte, ó. Vamos dividir certinho isso aí. Você pega aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região até essa região aqui, tá? Esse é o suporte principal do S&P 500. Ele não pode perder e ele não pode invadir esse espaço aqui, ó, tá? Se ele invadir esse território aqui e tiver uma barra com fechamento nesse território aqui, tá? Então, se ele só invadir, fizer uma sombra e voltar, fecha a semana só com uma sombra, não tem problema, não vai considerar a invasão da região da venda, tá? Daí ele vai tender a voltar a subir, né? Para depois, lá na frente, no futuro, fazer a nossa acumulação para continuar subindo, tá? Esse seria o melhor dos cenários. O cenário bullish, o cenário otimista seria esse. Por quê? Porque aqui teve uma inversão. Ele saiu do mercado bearish, com esse movimento aqui de maio, ele saiu para uma tentativa de retomar mercado de touro, tá? Então aqui nós estamos falando de ursos e aqui em cima nós estamos falando de touros, tá? Então aqui em cima é touro, aqui em cima é touro. Vamos fazer o boizinho aqui, beleza? Boizinho brabo. Então aqui em cima é touro e aqui acima é urso. Para ele validar o mercado touro, a gente precisa que o S&P 500 mantenha esse suporte.
Se ele perder esse suporte, aí ele vai tomar posição urso. E tomando posição urso, ele pode cair de diversa forma. Ele pode vir testar esse fundo anterior e acumular lá no longo prazo. Ele pode trazer quedas e recessão e crise e crash e assim por diante, tá? Então, assim, a gente tem esse viés. Agora, o S&P 500, a gente tem que torcer, literalmente torcer ou rezar 16 Ave Maria para que a gente consiga pegar uma alta ano que vem, porque eu realmente quero alta para o ano que vem, tá? Eu não aguento mais o mercado em baixa por tanto tempo. E a gente precisa que ele aguente esse suporte aqui. Esse é o suporte que a gente precisa validar. Como é que é uma validação de suporte, né? A gente ter então uma sequência de barras semanais, ou seja, até o final do ano, até janeiro, a sequência de barras semanais ela precisa aguentar isso daqui. E ela não pode invadir esse espaço aqui, ó. Esse espaço urso aqui, tá? Então ela não pode entrar aqui embaixo. Entrou aqui embaixo e vai nos complicar, vai nos fuder, tá? Agora, se ele manter aqui suporte, barras acima desse suporte, mantendo o corpo desse suporte acima, o que eu quero dizer? Qualquer barra do S&P 500 que se mantenha acima de 4.000 pontos, ele vai sustentar uma alta de longo prazo. E aí, no momento que ele voltar a romper, depois que ele parar de cair aqui no curto prazo, ele romper o primeiro topo anterior e trocar a tendência, aí é alta infinita mesmo, e aí é 10 anos de alta consecutivas de novo, tá? Então, assim, eu espero que ele segure agora esse suporte com o S&P 500, tá? Porque ele mudou de tendência, ele saiu da tendência macro de baixa para alta, e agora ele só precisa validar esse suporte. Se ele não validar o suporte, nós vamos ter problemas, tá? E o mercado de renda variável vai ficar uma merda em 2024, beleza? Então ele está perdendo as médias apontando para baixo, bonds estão ainda subindo, né? Em ondas, em formato de ondas. Isso é o maior risco de recessão que a gente tem desde 2007. Então esse tipo de gráfico, esse tipo de movimento dos bonds da renda fixa americana fornece para nós a informação de que esse é o maior risco de recessão desde 2007, tá? Desde a grande crise global, da grande recessão, da quebradeira do setor imobiliário. Mas como eu falei com o Mestre Storm no domingo, a gente não tem como prever, por exemplo, que o presidente do Fed decida mudar a meta da inflação. Se eles mudar a meta da inflação de 2% para 3%, já seria algo muito bullish para os mercados, tanto de ações quanto o mercado de cripto, que eu espero que aconteça, tá? Uma alteração de mudança da meta da inflação. Outra questão é contínua necessidade de imprimir dólares, né? Que também poderá fazer com que eles tenham interesse em fazer a alteração da meta da inflação. Então eu vou perguntar isso pro meu amigo Igor, qual é a chance deles alterar a meta da inflação? Eu acho que é bem baixa, tá? Porque eles vêm falando em 2% há 2 anos, mas pode ser que com esses conflitos armados aí globais, os Estados Unidos, para ajudar a auxiliar os seus aliados, ele precisaria imprimir dólares, para isso ele precisaria romper o teto de dívida, que eles já fizeram, né? Então eles já romperam o teto da dívida, mas também tem outra possibilidade que poderia trazer alta, que seria eles novamente, em um risco de recessão como nós estamos, eles colocar uma nova janela de empréstimo para os bancos em dezembro, levaria uma liquidez de alta para esses bancos, para que esses bancos não quebrassem, aceleraria o processo de pouso suave e não alteraria, e daí não teria necessidade de alterar a meta de inflação no curto prazo. E aí também entraria um pouco de liquidez para o mercado, tá? Então são essas coisas que estão influenciando, né? Não só os ETFs de mercado de criptomoedas, mas a própria dinâmica macroeconômica hoje, que é muito, muito complicada, porque além dos bonds estarem subindo a níveis que assustam, que promovem recessão e contração, esse ano aconteceu a primeira inovação dessa ferramenta janela de empréstimo, tá? Foi a primeira vez que eles criaram essa janela de empréstimo para os bancos menores ali em março, o que deu sobrevida aos bancos, né? E os bancos não quebraram, porque senão a gente em março teria visto o BTC derretendo numa velocidade muito maior do que a gente estava esperando, tá? Porque se começasse a dar uma quebradeira generalizada, o mercado de ações e o mercado de risco no geral ia cair legal, tá? Bom, então nós temos algumas altcoins. Atim. Algumas altcoins ainda estão
subindo, tá? Total do tamanho de cripto, perigoso, tá? No meu setup do Godfather, não entrou ainda a tendência de alta semanal do mercado de altcoins. Ele está tocando resistência. Tomem muito cuidado, porque por mais que teve essa linda alta dessas 2 semanas, tá? Ele está batendo essa resistência de 580 bi, que é justamente a resistência do BTC em 35.200, tá? Então essa mesma resistência a gente vê no mercado das altcoins, beleza? E ele fez um fundo triplo aqui, fez um rompimento, mas ele só fez uma semana de sinal de alta, né? Que é essa semana que nós estamos vivendo agora. Então, se ele trazer, se a gente começar a ver um recuo do mercado cripto na semana que vem, que engula essa barra de sinal, a expectativa é de baixa, né? Então, assim, cuidado que ele está sendo um triângulo simétrico, né? Ele está sendo aquele triângulo simétrico que acontece com todos os mercados. E o problema é que é um problema que pouquíssimos estão vendo ou ninguém está vendo cara, isso aqui ainda tem risco de ser um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Por ausência de liquidez, né? Então, por mais que tenha altas fortes em algumas altcoins e criptomoedas, enfim, tomarem muito cuidado, tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de movimento aqui, tá? Esse tipo de movimento aqui é uma pica se ele não validar. Ele precisa validar essa barra de entrada de alta nas altcoins para entregar realmente uma alta mais interessante para as altcoins. Porque se ele validar, se ele romper, o gostoso é que daí nós vamos ter algumas semanas de alta ainda nas altcoins, que daí vai levar até os 700 bi, tá? Que seria o próximo topo anterior. E daí isso entraria muito mais dinheiro, daria uma altcoin season mais interessante, as altcoins performariam muito bem, né? E eu estou torcendo para que isso aconteça, tá? Porque eu queria pegar esse movimento de alta no final do ano agora, tá? Das altcoins. Então, ele precisa completar essa pernada aqui, ó. Aqui seria o ideal que ele conseguisse sair dessa posição, semana que vem continuasse o movimento lateral, na outra semana retomar a alta em novembro, né? E entregasse alta para as altcoins até os 700 bilhões. Entregando alta para as altcoins, cara, é uma alta muito interessante, muito poderosa, beleza? Só que a gente precisa validar essa barra de sinal de alta aqui que ainda não está atualizada, né? A gente só tem uma barra de sinal que está tocando a região de resistência, muito perigosa essa região, dos 35.200, mas uma vez que ele conseguir romper com o corpo inteiro acima de 35.200, as altcoins poderão performar até os 700 bilhões de tamanho de mercado, levando aí a Matic para talvez até acima de $1, talvez fazendo 100% de lucro em um mês, né? Na Matic. Porque se a Matic você comprar 50 centavos e você vender ela a $1, você ganha 100% de lucro em um mês, né? Isso que é o legal de algumas das altcoins de comprar no momento certo, tá? E eu falo da Matic porque a Matic, ela formou fundo, na minha opinião. Então, ela formou um fundo, tá tentando fazer esse fundo ser validado, né? Ela tem uma barra de sinal de alta aí também. Então ela tem espaço para subir para os topos anteriores. Os topos anteriores é $1, primeiro é 84 centavos, depois $1, depois 1,50, né? E assim vai. Então o meu desejo seria pegar uma alta, um movimento de alta aqui, ó, tá? Movimento de alta que pelo menos supere a região do $1 aí. E eu espero que esse fundo aqui, que foi três fundos, né? É uma formação de três fundos triplo, três fundos, ou um fundo triplo no caso. Um fundo triplo seria maravilhoso para a gente pegar um movimento direcional de alta de 100% de alta em um mês, né? Ele pode entregar em um mês 100% de alta se ele continuar esse movimento gostoso que ele está tentando formar aí, tá? Mas tomar cuidado, né? Ainda característica de querer fazer topo mais baixo do topo anterior, resistência também, as médias de curto prazo são resistência, então dá para ficar exposto nela, mas também com bastante cuidado, e ficar de olho no BTC, como é que ele vai se comportar nessa região. Sobre o Bitcoin também, por que que ali eu fiquei otimista com o BTC, pelo menos para essa tendência de alta, tá? Porque ele está fazendo pouco, ó, uma coisa que eu quero ensinar vocês. O pessoal sempre fala assim: "Ah, mas alta com pouco volume é perigoso". Não.
É o oposto, tá? Alta, movimento de alta com volume baixo, tá? Significa que poucos participantes no mercado, ou seja, pouca demanda no mercado, já conseguirá, poucos interessados no mercado já vão conseguir fazer com que o preço suba, tá? Só que percebam que a medida, pessoal, isso aqui é baseado em conhecimento de acumulação de Wyckoff, tá? O que o Wyckoff dizia? Ele dizia que uma tendência ela é a soma, né, da força do movimento com o volume, ou seja, a quantidade de pessoas negociando, com o esforço. Então, basicamente, nós vemos um resultado direcional do mercado com baixo esforço. Tá? Com baixo esforço, o mercado ele entrou em tendência de uma alta aqui. Só que depois daquele baixo esforço aqui, ó, que foi mais ou menos aqui, tá vendo que à medida que ele vai subindo, à medida que a tendência vem subindo, aqui ele também precisou de pouco esforço para trazer alta, ó, tá? Ele trouxe alta e precisou de pouco esforço. Mas à medida que ele está subindo agora, tá vendo que as barras diárias elas estão fechando com mais esforço, ou seja, precisa de mais volume para o mercado continuar subindo. E as barras elas estão ficando menores. Tá vendo que as barras estão ficando menores agora? Então, essa barra grandona aqui, ó, ela precisou de um esforço maior do que o início. Mas o início fez um movimento bem forte, ó. Então, o esforço menor que provoca a tendência, ele, quanto menos esforço for necessário, ou seja, menos volume for necessário para provocar alta, melhor. Porque significa que uma baixa demanda, mesmo com uma baixa demanda, poucos players no mercado, poucas ordens no mercado farão com que o mercado fique altamente facilmente comprável. Né? Muita gente querendo o quê? Vender e acaba um esgotamento, acaba o número de vendedores no mercado e aí sobra só as ordens acima. E aí para o cara conseguir comprar, ele empurra o mercado para cima, tá? Então assim, pouco esforço, a gente vê movimento direcional. Então o BTC segue subindo e vai seguir subindo, tá? Provavelmente ele vai subir hoje, vai subir amanhã, provavelmente sexta. No dia 29 de outubro, daqui a 4 dias, eu tomaria cuidado, tá? Então na segunda-feira é plausível que a gente encontre a resistência do BTC, tá? Que se vai ser 32, 35.200 esse mês, essa semana agora ou não, ou se vai bater 38, ou se vai bater 40, se for para bater 38 e 40, tem que bater agora, tá? Essa semana. Por quê? Porque esse movimento está muito forte. Só que à medida que ele está subindo, as barras de volume estão precisando ser cada vez maiores. Vai chegar um momento em que, quando se bate topo, o volume ele vai ser extremo e a barra vai ser pequena. Tá? Então, quando o volume é forte e a barra é pequena, tá? A gente tem um topo. Então, por exemplo, é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. A barra, o esforço é alto e a barra é pequena, tá? Esforço alto, a barra pequena, significa que a gente tem volume, a gente tem uma barra pequena e um volume que está desproporcional. E aí nós temos basicamente uma reversão, ou uma aproximação de uma reversão. Então agora a gente tem que ficar ligado e ficar de olho no gráfico semanal que ele fez essa barra aqui no MACD, tá? A primeira barra positiva no MACD, ela é muito perigosa, porque geralmente ela é a primeira barra de esforço de um movimento de tendência de alta, tá? E essa barra ela é perigosa por quê? Porque geralmente quando o mercado está numa tendência, né, por mais que vocês podem ver aqui, ó, aqui apareceu a primeira barra verde, olha só que interessante. Essa primeira barra verde, com bastante esforço naquela época, provocou uma queda muito forte no mercado logo em seguida, tá? Essa busca de liquidez, ela pode existir, ela pode acontecer. Quando essa primeira barra de esforço aparece. O interessante é entrar depois, na próxima barra de esforço, lá com o MACD já mais estruturado. Então, como ele fez essa troca de polaridade agora, isso aqui foi uma busca de liquidez, tá, pessoal? Isso aqui foi um long squeeze, né?
Então, assim, como é que ele geralmente gosta de fazer? Ele faz essa barra de esforço e depois faz esse movimento aí que vocês estão vendo, tá? Eh, Essa é a pica de sair de caixote, tá? E aí depois que ele faz esse movimento, ele tende depois a inverter, né? Ele tende depois a fazer fundo novamente e aí começa de fato a tendência de alta semanal, tá? Então assim, cuidado com essa barra dessa semana aqui, que ela é muito forte, interessante, porém ela é a primeira barra semanal depois de um longo período de baixa aqui de MACD negativo. E aí geralmente ela é uma barra que antecede movimento de busca de liquidez. Então, fiquem atentos aí à primeira semana de novembro, tá? Primeira semana de novembro, o mercado ele não pode, independente se ele chegar agora a 35.200 ou a 38 a 40, vamos dizer que ele continua forte ainda hoje, amanhã, sexta, sábado e assim por diante. Vai olhando se o volume ele está subindo junto com o preço. Se ele chegar e dar uma estourada junto com o preço, é bem provável que, se o volume estiver muito alto e a barra muito pequena, ou com muita sombra vendedora, é bem provável que ele bata topo e aí começa uma retração que leva aí uns 15 dias, tá? Então, assim, fiquem atentos nas próximas semanas aí, tá? Essa semana vai fechar bem positivo. Eu acho que essa semana não vai dar sombra, tá? Então eu acho que vai fechar grandona mesmo. Então eu acredito que nós vamos ter reteste dos 35.200 mais uma vez, hoje ainda talvez. E se a gente romper os 35.200, dá para ficar exposto aí até 38, 40 mil tranquilamente, porque ele vai buscar a liquidez lá acima, tá? Cuidado só que essa é uma região de resistência, sim, mas eu tomaria mais cuidado mais para perto de segunda-feira, tá? Sexta-feira agora e segunda-feira. No sentido de não entrar pesado, não se alavancar, não fazer nada, não fazer empréstimo, porque senão, se ele for uma busca de liquidez bilateral, saindo desse caixote mesmo, no momento que ele vira a queda tende a ser bem forte e liquida rapidamente os apostadores de alta, tá? Então, nós estamos num período de muita manipulação, o smart money bastante presente aí, né? E lembrando que mesmo que ele não busque a liquidez, né, ele não pode perder então o suporte. Por isso que é importante botar o Bitcoin aqui. É importante colocar o BTC com o suporte entre 28.200 a 30.200, tá? Então essa é uma região que ele precisa proteger, certo? Essa é uma região que ele precisa proteger. Se ele perder os 28.200, aí realmente o mercado vai buscar liquidez em 20 mil, né? Que é o fundo que eu estabeleci caso não tenha recessão. Se tiver recessão, mesmo assim acredito que o BTC poderia 15k e 12k, tá? Mas porque eu nunca vi o Bitcoin reagir a uma recessão, né? Seria, e também porque é um suporte nunca testado, uma resistência nunca testada como suporte, ok? Então nada impede o movimento ainda ser complicado, complexo. Agora, para a tendência de alta, o que a gente precisa realmente é a proteção dessa região. Ele não pode perder essa região mais e ele tem que entregar essa alta para nós, tá? Então ele tem que entregar essa alta de manter, depois que lateralizar um pouquinho, ele manter esse fundo aqui, ó, certo? E aí se ele manter o fundo, daí você pode comprar aqui, tá? Pode comprar bem forte aqui. Beleza? Depois que ele buscar essa resistência, se vai ser 35.200 ou 38 ou 40, só Deus sabe, porque é a região de venda, né? É a maior região de negociação é só você pegar aqui, ó. Pega onde tem mais toques, aqui, ó. Tá? Então, os 40 mil. Essa é a região com mais resistência existente hoje no BTC. 40 mil dólares por unidade é a maior resistência. A segunda maior resistência é os 35.200, né? E aí, por que eu falo 38? Porque 38 é onde inicia, geralmente é uma zona, não é um preço exato, tá? É uma zona, ou seja, ele pode ficar 39 e voltar a cair. Ele pode bater 39.200 e voltar a cair, entendeu? Talvez ele não bata exatos 40, né? Mas ele é uma região entre 38 a 40 mil, tá? 38 a 40 mil é, para mim, a resistência mais forte existente do BTC para esse ano.
tá? Dificilmente a gente vai ver ele superar essa região até o final do ano. E quiçá se ele já não vai fraquejar agora nos 35.200. Então, entre 35.200 e 40 mil, o Bitcoin tenderá a ter muita necessidade de muito esforço para continuar subindo. É isso que eu quero dizer. Vai ter muito vendedor nessa região institucional, tá? Que vai vender na cabeça. Certo? Daí depois disso daqui, quando ele retornar, ele vai fazer o pullback. E aí ele precisa fazer o pullback ali entre 28.200 e 30.200 para ele se segurar. Se segurando entre 28.200 e 30.200, a gente tem especulação de o mercado realmente entrar no que vem em alta, né? Porque até acontecer toda essa movimentação vai virar dois meses aqui, tá, pessoal? 8 semanas no mínimo para ele fazer toda essa movimentação que eu estou mostrando para vocês. É bem provável que vai levar vai levar até o fim do ano aí para ele fazer esse movimento, tá? Por isso que é bem plausível que o Bitcoin, Ethereum e algumas criptos continue subindo até meados de dezembro. Chega em meados de dezembro, ele começa a fraquejar um pouquinho, lateralizar, e aí abre janeiro em queda para buscar esses 28 mil e 30 mil, tá? Então é um gráfico semanal isso aqui, tá? Aliás, esse é o diário, mas é uma movimentação que eu espero para semanas, tá? Não é para amanhã esse movimento, tá? E aí, por que tomar cuidado com sexta e segunda? Porque sexta e segunda, se for 35.200 a resistência majoritária, esse movimento pode ser mais rápido do que eu espero, tá? Mas tomara Deus que ele entregue 100% de alta nas altcoins ainda por mais um tempo, tá? Algumas altcoins, como a própria Chainlink também, né, que tá quase batendo aí já quase 100%, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. 2 semanas ele fez 62% de alta, ó. Chainlink foi muito bem, performou muito bem, né? Mas ela ainda pode fazer um topo mais baixo, porque os topos majoritários estão muito distantes, né? Então aqui o suporte dela aqui em cima, né? Então o suporte dela é 100%. Então ela pode ainda completar os 100% de movimento, tá? Antes de recuar para sustentar e trazer depois bull market mais para frente, né? Então, assim, é semanal. São semanas de movimento, tá? Semanas de movimento. Mas eu espero que em um mês ela entregue 100%. Vamos ver se ela consegue me entregar até os 17 dólares aí por unidade, tá? Esse é o primeiro grande movimento de alta que está rolando nesse bear market, graças a Deus, porque a gente teve pouquíssimo comparado com o bull market passado. O bear market passado a gente teve movimentos bem verticais também, mas olha só, foi aqui, ó, né? Foi de janeiro a julho de 2019, né? Então, esse movimento aqui estava nos faltando. Esse movimento de bear market também estava nos faltando, ó. Essas altas assim, ó, que nem no BTC teve, né? 40% de alta, mesmo em bear market, né? Olha, e quantas vezes ele teve, ó. Ele teve vários pullbacks de 50%, ó, naquela época. Vários. E aqui a gente teve bem poucos, né? A gente teve um de 100% agora. Teve só um, praticamente, 100%. Agora vai pegar 124%, tá? Mas foi só um, né? Aqui teve um pullback pequeno. 38%, mas foi dois pullbacks mais fortes. Então, lá naquele 2018, nós tivemos dois, três, quatro, cinco pullbacks, né? E depois ainda em 2019 tivemos também um pullback bem podástico também, que foi maravilhoso, que deu 327%, tá? Se esse pullback que nós estamos vivendo agora é o mesmo pullback que esse daqui, tá? Então, se é o mesmo pullback que esse daqui, ao invés de subir 300%, como foi aquela vez, ele pode chegar a 150%, né? Ele pode bater uns 150% aí de alta, né? Que é 40 mil dólares, né? 40 mil dólares é 150, tá? Então, pode fazer esse pullback, e aí logo depois o que aconteceu, né? Ele volta para testar suporte e depois alta infinita, tá? Então agora a minha dúvida é como vai se desenhar esse gráfico aí, como vai ser, se ele vai buscar liquidez bilateral mesmo,
se ele não vai buscar essa liquidez, se não vai acontecer recessão, se vai acontecer recessão, se vai acontecer ajuste de inflação ou não. É bem complicada essa fase que nós estamos vivendo. Então, por enquanto, dá para aproveitar a alta nas altcoins nos próximos dias. Sexta-feira para segunda começa a ficar um pouquinho mais complicado para o Bitcoin, que está indo mais forte que as altcoins. Lembrar que o Bitcoin sobe, as altcoins ficam um pouquinho resfriadas, digamos assim. Quando o Bitcoin lateralizar, então quando ele sofrer a resistência, seja em 35.200, ou seja, a resistência em 38 ou 40 mil dólares, as altcoins ainda vão performar muito bem. E as altcoins ainda podem entregar um movimento direcional de alta mais forte ainda, mesmo que o BTC ele já tenha batido o seu teto, tá? Então as altcoins elas tendem a continuar uns 10 a 15 dias depois que o BTC bateu o teto dele, a resistência, depois que ele começar a ter a retração, essa lateralidade traz muita alta para as altcoins, então as altcoins sim, elas poderão subir por mais 15 dias tranquilamente, depois do fechamento dessa segunda semana agora, tá? A gente pode ter 4 semanas de alta nas altcoins, ou seja, um mês, o que levaria mais ou menos ali até o dia 22 de novembro a alta nas altcoins, tá? Enquanto que o BTC pode apanhar e sofrer um pouquinho agora no início, na entrada do mês de novembro, dependendo da velocidade que ele sofrer essa resistência e a região que ele sofrer essa resistência. 35.200 seria já retração na semana que vem, começaria a retração na semana que vem no BTC, e nas próximas, se ele aguentasse até os 40k, ele pode começar um pouquinho mais para frente, daí pela metade da primeira quinzena, né? Depois do dia 7 aí de novembro, beleza? Então, para quem tá apavorado, é só ter paciência, e inclusive o Ethereum, eu acho que vai bater 2 mil dólares também. O Ethereum era 2.200 a principal resistência, tá? Os 40 mil do BTC é os 2.200 do Ethereum. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vamos depois para a live dos membros. Para você se tornar membro do canal, basta clicar em Seja Membro. Deixei os links aí do Crypto Blinders, que é o curso do iniciante ao avançado para todo mundo. Link na descrição, com desconto, né? E nós temos aí também a link da corretora que eu estou utilizando para operar mercados futuros. Hoje à tarde nós vamos fazer a live fechada. Vou só almoçar. Lá pelas 2 horas da tarde a gente faz a live para os membros do canal e a gente vai focar mais nas altcoins e tentar pegar alguns movimentos interessantes em determinadas altcoins que podem também subir caso a gente rompa essa resistência dos 500 bilhões de dólares e ele chegue a 700 bilhões de dólares. Por último, só queria comentar no gráfico do mensal a seguinte questão. Mensal chega hoje ao rompimento de tentar abrir uma alta mensal, tá? E aí ele já indica onde é o fundo do BTC, tá? O meu indicador Godfather, quando ele tem rompimento, ele indica aonde que, para ele continuar a tendência de alta, ele pode testar o fundo. E olha só que interessante. O valor de busca de liquidez ali, ó, 21.440, tá? Então o mensal de outubro, ó, lógico que ainda não fechamos outubro, tá? Mas provavelmente a gente vai fechar com uma grande barra, uma barra bem verde mesmo, nesse mês de outubro, que é uma barra de sinal de alta. Ele pode indicar então como pode movimentar os próximos meses para que ele mantenha a tendência mensal de alta, tá? Então, o suporte mensal hoje do BTC é 21.440. Esse é o principal alvo de fundo do BTC agora, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, tá? Ele acabou de indicar aqui, ó, rompimento dessa região dos 34.500, rompeu essa resistência. Então ele está indicando que ele está querendo entrar em tendência de alta mensal, mas lembre-se que é mês a mês. Então uma sequência de 6 meses a 9 meses pode vir em 2024 para que a gente consiga ter bull market, né? Ou quando acontecer o halving, beleza? Aí a velocidade só Deus sabe como que vai ser, se vai acontecer de fato isso. Só sei que o meu setup do Godfather indicou aqui fundo do BTC 21.440, pouco acima aí da média 400, tá? Beleza? Isso é baseado no movimento do anterior, né? Certo? Ó, basicamente é isso. Então, com esse sinal, eu queria só comentar com vocês, cara.
Se você tem expectativa e você sabe que o BTC vai subir a longo prazo, nos próximos anos, vai comprando toda semana, fazendo DCA, Dollar Cost Average, que é tira um pouquinho da grana que você tá disponibilizando para investir e vai comprando Bitcoins e Ethers aí semanalmente e uma outra altcoin para tentar pegar uma simetria, porque as altcoins elas tendem a se valorizar com uma força mais interessante. Espero que tenham gostado, um grande abraço. Vamos agora só aguardar como vai ser esses conflitos geopolíticos, qual a decisão que o Banco Central americano vai fazer nas próximas semanas em novembro, como o mercado vai se comportar em novembro, lembrando que novembro e dezembro, novembro, dezembro e janeiro são períodos de reversões majoritárias de tendência, então não me surpreenderia se a gente continuasse subindo até os 40 mil, até o final aí de novembro, início de dezembro. E se Deus quiser, a gente tem mais alta aí, porque, cara, a gente tava precisando dessa alta aí forte, beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, pessoal.